Você já ficou brocado de fome? Parecia que você ia comer até o reboco da parede? Você já ficou, às vezes, com muita fome na hora de comer, você foi lá e comeu demais, passou da conta. Ou, por exemplo, você fez um jejum e aí depois do jejum você acabou super compensando, comendo muito. Compensando aquele período de jejum, você foi lá e comeu tudo que você economizou no jejum, você foi lá e comeu no desjejum. Já aconteceu com você? Quero conversar sobre isso hoje e te mostrar como que o efeito rodízio pode te ajudar às vezes nessas situações. E eu comecei a jejuar em 2012, mais ou menos. E eu comecei a jejuar porque lá em 2005, quando eu comecei a treinar, eu fui doutrinado na escola de 3 em 3 horas. Tinha que comer de 3 em 3 horas, eu falei até isso no outro vídeo. Tem que comer de 3 em 3 horas, senão você vai catabolizar, você vai perder seu músculo. E aí eu cheguei ao cúmulo de começar a comer, não tinha comida, eu bebi um refrigerante para poder entrar caloria ali e não catabolizar. E aí depois o negócio foi ficando tão sério que chegou uma época da minha vida que eu acordava de madrugada para tomar um shake de whey para não catabolizar. Olha só a loucura, né? E aí quando... Então eu vim nessa pegada aí, nessa doutrinação, que eu sentia que era como se fosse uma escravidão. Porque de 3 em 3 horas eu tinha que comer. Então aquilo ali envolvia um planejamento, envolvia ali também, tinha um sofrimento intrínseco naquilo ali, porque eu simplesmente não podia perder o horário. Eu já comi olhando assim, ó, tá, daqui 3 horas eu tenho que comer de novo. E era como se eu me sentia escravo daquilo ali, basicamente. E aí lá em 2012, quando eu fui conhecer, estudar mais sobre o assunto, conhecer o jejum e ver estudos que mostravam que não fazia diferença a frequência alimentar. Você podia comer de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, 5 em 5 horas, que o ganho ou manutenção de massa é o mesmo. Você podia fazer jejum e você não perdia massa muscular. E no final das contas que se você estiver fazendo um bom treino, você não vai perder sua massa muscular assim, só porque você está em jejum. Isso é até, se a gente parar para pensar, biológico e natural. Pensa um homem ancestral na natureza e ele está em jejum porque ele não conseguiu alimento. E aí ele vai começar a perder a massa magra dele, perder os músculos dele porque ele não conseguiu alimento. E aí você pensa, pô, se aqui, com essa quantidade de massa muscular, ele não conseguiu o alimento, na hora que eu perder mais massa, eu vou aumentar ou diminuir a minha possibilidade de conseguir alimento? Provavelmente vai diminuir. E aí eu não vou conseguir de novo, e aí vai diminuir mais ainda a massa muscular. E aí, se com esse nível e com esse nível você não conseguiu, com esse aqui vai aumentar ou vai diminuir mais ainda a chance? E aí, então, a gente começa a perceber que a gente entraria num ciclo vicioso de perder cada vez mais massa muscular, estar cada vez mais incapaz para conseguir o alimento e cada vez mais perder mais massa muscular. Então é lógico, não é assim que funciona. Obviamente que a massa muscular ela tem um custo energético para o seu corpo, demanda mais calorias. Por isso, inclusive, que as pessoas falam assim, ganha massa muscular que vai ficar mais fácil emagrecer, porque você vai aumentar o seu metabolismo basal. Ou seja, você gastava, sei lá, 2.000 calorias. Aí você colocou uns quilos de músculo, você gastava 2.000 calorias só para você sobreviver. Pra você ficar deitado o dia inteiro na cama sem fazer nada, você precisava de 2.000 calorias. Aí você colocou lá um pouco de músculo, agora você precisa de 2.500 calorias, só para poder manter aquela massa muscular a mais. Então, obviamente que num processo de restrição calórica severa, se o seu corpo não está vendo funcionalidade, utilidade naquela massa muscular, ele vai cortar fora. Pô, esse aqui está gastando 500 calorias a mais do nosso orçamento aqui e não está servindo para nada. O cara está ficando deitado aqui o dia inteiro, então vamos cortar fora. Agora, se por outro lado está gastando lá 500 calorias a mais, mas aquele músculo ali está tentando, está se esforçando, está fazendo força, está, sei lá, né, está exercendo ali a sua função. Pô, não posso cortar fora, porque sem ele a gente não vai conseguir o alimento. Então observe que não é simplesmente ficar em jejum que vai perder massa muscular. Se ficar em jejum e não estiver fazendo uma atividade que preserve a massa muscular, realmente
Daí ela vai ir embora rápido. Agora, se você estiver em jejum, ou se você estiver fazendo um outro tipo de frequência alimentar, sei lá, comendo de 8 8 horas, 6 em 6 horas, sei lá, você não vai sair sacrificando a sua massa muscular assim, só por causa disso. Depende de todo um contexto. Então, quando eu comecei a entender essas coisas, eu comecei a perceber que eu poderia inclusive ficar em jejum e manutenir minha massa muscular, que eu não precisava simplesmente ficar desesperado para poder comer, que eu não precisava simplesmente comer qualquer coisa para poder tentar segurar a massa muscular, que não era assim que funcionava, que era mais complexo. Eu me senti é, liberto, liberto de uma escravidão, da escravidão de comer de 3 em 3 horas. E aí eu comecei a entender melhor, né? E como já diz até na Bíblia, né? A verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Serve também para as coisas aqui seculares, né? Na hora que você começa a conhecer, na hora que você conhece, na hora que você conhece como que as coisas funcionam, você tem um poder de decisão e você pode sair, então, daquele contexto que você achava que você só tinha aquela opção. Agora você tem outra opção. E aí, então, eu fui estudando o jejum, vendo os benefícios do jejum e fui gostando. Fui gostando de experimentar jejum e aprimorando o jejum. Quem me conhece há mais tempo, você vê meus vídeos aí, já tem vídeo aí que eu fiz um jejum ano passado de 120 horas. Então, eu fui me aprimorando no jejum. Aí, ao longo desses quase 15 anos de prática de jejum, né, já fiz vários tipos de jejum, jejum intermitente e jejuns mais longos, eu observo dois grandes problemas que eu tenho e que algumas pessoas também ao meu redor que fazem jejum têm também. Qual que é esses dois problemas? Um é, já que eu fiz jejum, eu mereço comer isso aqui. Ou, estou em jejum, vou fazer o desjejum. E aí, aí você está até com a fome estável, você está estável. Depois de um período de jejum, você está acostumado a jejum, você fica meio estável mesmo. Até na hora que você dá a primeira garfada. E aí, na hora que você dá aquela primeira garfada, vem aquela fome avassaladora. E eu vi esses dois problemas. Por que eles são dois? Por que eles são um problema? Porque o jejum tem alguns benefícios. Não vou adentrar muito nesse vídeo aqui sobre jejum, tem outros vídeos aí no canal, mas vamos lá. Um dos benefícios a restrição calórica, justamente porque você tá ficando muito tempo sem comer, então no período que você está comendo, ou se você não compensar esse período todo que você ficou sem comer, você fez uma restrição calórica. Fazendo uma restrição calórica, você vai ter um déficit calórico, ou seja, você vai ficar negativo aí no seu saldo aí de calorias, você gastou mais do que você consumiu, e aí seu corpo vai pegar as gorduras que estão estocadas no seu corpo para poder balancear aí o que está faltando, e assim a gente vai consumindo as gorduras do nosso corpo e vai emagrecendo. Então fazer déficit calórico pode ser um ponto positivo aí do jejum se você almeja perder gordura, almeja perder peso. E um outro benefício que a gente pode citar seria o processo detox. Durante o jejum, o corpo faz o processo de autofagia, então ele vai tirando o lixo da célula ali e vai desintoxicando, fazendo um detox do seu corpo, a grosso modo. Além de outros benefícios, vamos focar nesses dois. E o que acontece quando a gente tem esses dois tipos de pensamento? Ah, já que eu fiz o jejum, eu mereço isso aqui. Aí eu vou lá e pum, como um junk food, por exemplo. Ah, não, fiquei o dia inteiro em jejum, agora eu quero chegar em casa e quero comer o que eu quiser. Eu quero comer aquela comida comfort food. O que acontece nisso? Se você vai comer um junk food, você acabou de ter um super processo de detox e você nem vai aproveitar seu corpo desintoxicado. Você nem vai aproveitar. Você já vai chegar lá e vai jogar lixo para dentro. Comida junk food cheia de lixo, né? Você vai lá e vai jogar aquilo ali para dentro de novo. Você nem aproveitou o benefício da detox. Ou você tem um potencial ali agora de conseguir fechar a conta com um déficit calórico. Aí você vai lá e manda um junk food que tem muita caloria e às vezes você vai empatar com aquele período de jejum, às vezes você vai fazer até superávit. E aí você fica aquele tempo todo em jejum para você ficar no 0 a 0 ou até ganhar gordura.
Então esse é um dos problemas, de pensar assim. O outro problema é a fome avassaladora. Eu já percebi que quando eu faço um jejum muito longo, eu não tenho essa fome avassaladora. Quando eu fiz jejum de 3 dias, 5 dias, eu vou fazer o desjejum, meu estômago parece que está pequenininho e eu como pouco. Mesmo eu querendo comer muito, eu como pouco. Porém, quando eu faço o jejum de um dia, ou de 2 dias, ou de 14 horas, 16 horas, 18 horas, o desjejum, eu tô com fome. Na hora que eu começo a fazer o jejum, me dá muita fome. Não sei por quê. Eu sei que até os 3 dias é ruim. Depois dos 3 dias, a fome estabiliza muito e o desjejum é bem tranquilo. Agora, com menos disso, 12, 14, 16, 20, 24, 36 horas, eu pelo menos sou assim, eu não sei se é todo mundo assim. Em mim funciona assim, muita fome, sinto muita fome. E aí você come, parece que você quer comer o mundo, quer comer o mundo. E às vezes assim, eu estou falando de jejum, mas às vezes também tem pessoas que às vezes, porque pulou uma refeição, já vai para a próxima também brocado, querendo comer o mundo. A lógica aqui é a mesma. E aí, se você quer comer, você vai comendo, 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 e aí você vai e passa da conta. Depois, quando você para e tal, você dá até aquela pesada no estômago, fala, não, comi demais, passei da conta. Isso também é ruim, porque você tinha aquele teste calórico em potencial que você poderia fazer, você foi lá e jogou tudo no lixo. Mesmo que você não coma junk food, não, vou comer só comida saudável. Você ainda pode anular ali o déficit que você fez, fazer até superávit. Então, para a gente evitar esses dois problemas, existe uma técnica muito poderosa, que é a técnica que eu vou ensinar agora, que eu chamo de efeito rodízio. Por que é o efeito rodízio? Eu não sei se já aconteceu com você, mas acontece em 99% das vezes que eu vou no rodízio japonês, acontece isso. E eu falo rodízio japonês porque eu gosto de ir no rodízio japonês. Em outros eu não sei se acontece bem assim. Mas em rodízio japonês, porque quem gosta muito de japonês e às vezes e quer comer, né, uma quantidade satisfatória de comida japonesa num custo-benefício melhor, a gente acaba indo no rodízio. E fica muito caro, né, comer japonês no à la carte para poder se satisfazer, pelo menos para mim, para minha realidade, para o meu contexto. Eu ainda não, não tenho essa condição, não. Aí a gente vai no rodízio, aí você já faz aquela preparada, você já come menos ao longo do dia, ou faz até um jejum pensando assim, pô, vou no rodízio. E aí você chega lá e pede o rodízio, a comida vem, você destrói aquela comida e fala assim, quero mais. E se chegasse mais naquela hora você comeria. Mas que me parece que é técnica, não é possível. Me parece que é técnica dos restaurantes. Demora. O segundo prato sempre demora. Demora sempre muito mais que o primeiro. Eu não ligo se o primeiro demorasse a chegar o primeiro e o segundo chegasse rápido. Mas geralmente, 99% das vezes, o primeiro chega rápido e o segundo demora. Por quê? Porque aquele ali dá tempo do seu corpo ativar a saciedade. E aí, quando chega o segundo prato, você já nem está com tanta fome assim mais. Seu cérebro cansou de esperar, os seus hormônios de saciedade já foram fazendo efeito. E aí na hora que chega, você come e aquilo ali já dá uma pesada. Porque você já nem está com tanta fome assim. E é exatamente essa aí que é a pegada. Eu acho que os restaurantes fazem de propósito, para poder as pessoas não comerem tanto. Porque é caro, né? Comida japonesa é caro. Salmão é caro. Eu tenho essa sensação, pelo menos. Se eu estiver enganado, me diga aí nos comentários se isso acontece com vocês ou é só comigo. Mas eu tenho essa sensação. Toda vez que eu quero ir para comer muito japonês, a primeira vem rápido, a segunda vem demorado. Mas isso a gente pode usar essa estratégia de maneira positiva também no nosso dia a dia, na nossa vida. E fazer o quê, então? Eu chamo isso de pré-desjejum. Então, quando eu estou fazendo um jejum e é um jejum curto, e o que eu faço para evitar então essa supercompensação? Eu vou e faço um pré-desjejum. Então, se eu vou fazer o desjejum meia hora antes, ou meia hora, ou uma hora antes do meu jejum, eu vou lá,
e antes de eu quebrar o jejum, né, eu vou lá e como. Por exemplo, hoje eu estava em jejum, e aí antes de eu quebrar meu jejum, eu fui lá e comi 2 maçãs e um copo de iogurte. Aquilo ali, a ideia daquilo ali é você já começar a ativar os seus hormônios da saciedade. É lógico que aquilo ali não vai te satisfazer ainda, mas você está em jejum com muita fome. Mas aquilo ali, você só tem que entender, pensar que se você der um tempinho e for comer, você vai dar tempo desse efeito de saciedade acontecer igual acontece no rodízio. Então eu comi, esperei meia hora e depois fui fazer meu desjejum. Fui quebrar o jejum com a comida que eu ia comer de fato. Aí você consegue comer de maneira moderada e ficar satisfeito. Pelo menos é assim que funciona para mim. Quando eu faço, quando eu disse, né? Se eu fizesse um jejum muito longo, no dia que eu fiz um jejum de 5 dias, na hora que eu comi uma maçã lá para começar meu desjejum, a maçã já me encheu. E aí depois eu tinha pedido minha esposa estava fazendo um hambúrguer artesanal para mim naquele dia, e aí eu comi e eu fiquei lotado, lotado, com uma maçã e depois um hambúrguer artesanal. Eu achei que eu ia comer o mundo. Antes, né? Antes, eu pensando assim, pô, 5 dias de jejum, na hora que eu começar o desjejum, vou comer o mundo. Então, quando eu vejo que com jejum longo eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer isso. Naturalmente isso acontece. Mas com jejuns curtos, ou quando a gente pula uma refeição, não deu tempo de almoçar. Eu tomei café da manhã, não deu tempo de almoçar, vou só jantar. Aí você chega na janta varado. Aí faz isso aí, que aí você vai evitar de comer demais, evitar de supercompensar, evitar de você acabar consumindo mais caloria do que era necessário. E aí, você usa essa estratégia do pré-jejum, você tem que lembrar, só que você tem que suportar, lembrar, pensar racionalmente. Então, primeiro passo é você pensar racionalmente que o efeito de jejum, o efeito rodízio acontece. E que esse pré-jejum, se você tiver a mente fortalecida, que você daqui meia hora vai comer, você só tem que esperar meia horinha, você já fica mais tranquilo. Ah, não, daqui meia hora eu vou comer. Você faz esse jejum de comida leve, preferencialmente frutas ou coisa de fácil digestão. Por exemplo, o que eu falei ali, eu comi iogurte natural, que eu faço aqui em casa. Iogurte natural e maçã. Coisa de fácil digestão, leve, que não vai me atrapalhar ali na minha alimentação. E aquilo ali já vai ativando a minha saciedade. Ela vai ativando, vai ativando. Então, na hora que eu começar a comer, ela já saiu da inércia. Já saiu da inércia. Aí eu vou conseguir comer de maneira mais moderada, sem exagerar. E aí, o que acontece no final das contas? Com esse pré-jejum, então, eu não exagero. Eu tenho um maior controle. Eu tenho uma saciedade que me faz comer de maneira mais moderada. Eu tenho um melhor controle de comida. Tenho um melhor controle nutricional, não excedo minhas calorias e acabo tendo então um emagrecimento, aproveitando os benefícios do jejum. Então, essa estratégia do pré-desjejum, no final das contas, ela te auxilia no seu emagrecimento ou na manutenção do seu peso, caso você esteja ali fazendo um jejum para isso. Ou caso você não é o seu objetivo, mas acabou que naquele dia não deu tempo de você comer. E aí, para você não compensar, e já porque você não comeu, você aproveitar esse déficit, você faz assim. E aproveita. Aproveita e não joga fora, então, esse déficit que você fez. E é uma estratégia que tem me ajudado bastante. E por isso que eu queria compartilhar com vocês. Porque ao longo desses 15 anos, eu cometi várias e várias e várias vezes o erro de comer demais. De jogar meu jejum fora. Porque eu não conseguia, a fome parecia que era incontrolável. E aí você comia, e a saciedade demorava, sei lá, para chegar, e você passava da conta. E assim, isso aconteceu várias e várias e várias vezes comigo. Até eu ter essa consciência de fazer esse pré-jejum e conseguir controlar. Eu não sei se você vai ter esse mesmo problema que eu tenho, mas se você tiver, teste essa técnica do pré-jejum, que talvez ela possa te ajudar. Se esse vídeo te foi útil de alguma maneira, deixe seu like aí, fortalecer o canal. Deixe seu comentário aqui do que você quer escutar, de que tipo de vídeo que você gosta. E considere compartilhar para aquele seu amigo que pensa essas duas coisas principalmente.
Ah, já que eu fiz o jejum, eu mereço comer o que eu quiser. Ou aquele amigo que faz o jejum, ou acaba ficando em jejum porque pulou uma refeição e vai lá e chuta o pau na barraca e come de tudo e acaba exagerando na hora que quebra o jejum ou que faz a próxima refeição. Talvez esse vídeo possa ser útil para ele. É isso aí, muito obrigado pela atenção, tamo junto e até a próxima.